Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja presente em sua vida e em seu coração. Eu sou o professor evangelista Márcio Mainardes e aqui estamos para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos neste terceiro trimestre de 2022 estudando a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós estamos na lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. O nosso textuário está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática da nossa lição diz que as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, o texto que você pode trabalhar na sua classe, é Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 3, também os versículos 16 e 17. A nossa lição de hoje é uma lição fundamental para nós entendermos como o cristão deve se comportar, deve se portar, deve agir nas redes sociais. Então, com certeza, nós teremos aqui conceitos muito interessantes que vocês podem levar para a sua classe. Se você está conhecendo o nosso canal agora, eu convido você a se inscrever neste canal, a dar o seu joinha, deixar o seu comentário e nos ajudar também espalhando este e outros vídeos nas suas redes sociais. É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui. Quando nós falamos de redes sociais, nós falamos também da propagação do Evangelho, porque as pessoas estão nas redes sociais, por isso que é muito importante nós aprendermos este tema do ataque que o inimigo faz aí nas mídias sociais, e as mídias sociais que nós utilizamos para propagar o reino de Deus, elas também são um canal por onde o inimigo tenta atacar muitos cristãos, por isso que é necessário nós estarmos alertas. O que são mídias sociais? Mídias sociais são sites e aplicativos que permitem conexão e interação entre os usuários. Nós temos como exemplo os mais utilizados, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp e o Instagram. É claro que existem muitos outros aplicativos de mídias sociais. Estes são alguns dos mais utilizados. Então, como as pessoas estão nessas redes sociais, elas também se tornaram importante canal ou importantes canais para o marketing digital. Então, são por esses meios de comunicação que as empresas, aqueles que comercializam seus produtos, tentam vender, tentam atingir o seu público, porque as pessoas estão nessas redes sociais, nessas mídias sociais. Antes de falar das mídias sociais, é importante falar da internet como um todo. Então, as mídias sociais, as redes, como nós já citamos aqui alguns desses aplicativos, são novos, são recentes. Todavia, a internet ela não é tão nova assim. É claro que foi a partir da década de 90, a partir dos anos 90 que se iniciou ali o mundo digital. A partir desse momento que nós temos ali o www, que é a rede mundial de computadores, a partir dos anos 90. É claro que os primórdios da internet foi lá na década de 70, mas entre 70 e 90, aí, mais de 20 anos para que começasse a existir a rede mundial de computadores. Todavia, nós estamos falando
das redes sociais, esses aplicativos que nós já mencionamos, né? Que são recentes, né? Que surgiram aí no início dos anos 2000 e se propagaram nos últimos anos, aí na última década. Então, o mundo ele já tem mais de 5 bilhões de usuários de internet. E a maioria desses usuários, eles estão utilizando mídias sociais, estão utilizando redes sociais. Os brasileiros, eles estão entre os mais conectados. Então, entre aqueles que utilizam a internet, o Brasil ocupa ali os primeiros lugares. Em redes sociais, o Brasil é o quinto colocado. Então veja como esse tema é importante aqui para nós brasileiros, porque os brasileiros estão entre os que mais utilizam redes sociais. 171 milhões de usuários de redes sociais no Brasil. Isso representa aí cerca de 79% da população brasileira estão nas redes sociais. A rede social mais utilizada no Brasil é o WhatsApp. Então, a realidade brasileira nem sempre é a mesma realidade mundial. No Brasil, o WhatsApp ele é o mais utilizado. Em segundo lugar, vem o YouTube, que é esta ferramenta aqui que nós fazemos a nossa pré-aula. Em terceiro lugar, vem o Instagram. E em quarto lugar, vem o Facebook. O Facebook, anos atrás, já havia ocupado o primeiro lugar. Hoje ele perdeu muito espaço, né? Principalmente para o Instagram. Lembrando que a empresa que detém aí o Facebook, o Instagram e o WhatsApp é a mesma, né? Então, na verdade, é um monopólio, né? Em quinto lugar, nós temos, aqui no Brasil, nós temos o TikTok, que expandiu muito aí durante a pandemia. E em sexto lugar, nós temos o Messenger, né? Que faz parte, que é atrelado ao Facebook, mas hoje você já tem ele como aplicativo separado. Temos muitos outros, mas estes 6 aí são os mais utilizados aqui no Brasil. As redes sociais são apenas ferramentas de interação ou comunicação entre os usuários. Logo, as redes sociais em si, elas não são boas ou más. É isso que o nosso comentarista já fala aqui na nossa introdução. As redes sociais são ferramentas. É igual se falava antes da televisão, mas lá na década de 90, eu lembro que as pessoas falavam muito da televisão, mas elas não estavam falando da programação da televisão, elas estavam falando do televisor, do aparelho. O aparelho não era bom ou mal, né? Porque é apenas um aparelho. Assim também as redes sociais, elas não são morais ou amoral. Não, depende muito do que se utiliza aí as redes sociais, né? Então o cristão, ele é a luz do mundo. O cristão é sal e luz. Onde ele estiver, ele deve ser sal e luz. Logo também no ambiente cibernético, no ambiente virtual, o cristão também deve ser luz, assim como ele é luz na igreja, assim como ele é luz no seu trabalho, na sua faculdade. Onde ele estiver, ele é luz, assim também nas redes sociais. Então, as pessoas que têm problemas, pessoas crentes que causam vergonha nas redes sociais, e isso são pessoas que têm problema com a questão de conhecer quem são, de se autoconhecer, de ter um encontro real com Cristo. Então o problema é outro, o problema não é o Facebook, ou o WhatsApp, ou o Instagram, não tem nada a ver. O problema está na própria pessoa, que ela tem problema e ela leva esses problemas aí para as redes sociais, acaba expondo, muitas vezes expondo a sua família, e isso é algo muito sério. Então, o mundo digital,
ele é uma conquista deste tempo. Olhando já para o nosso primeiro tópico, os cristãos na era digital, nós temos esse destaque do nosso comentarista, que o mundo digital ele é uma conquista desta nossa geração, assim como lá no passado, alguns povos, os egípcios, né, os sumérios, eles marcaram uma época, marcaram a história, assim também esta geração de hoje marca a sua história aí com o desenvolvimento digital, e isso é algo muito bom. Então, os cristãos, eles não estão alheios, os cristãos, eles não estão em uma bolha, isolados do mundo, eles estão no mundo, então eles estão conectados, nós estamos conectados através das mídias sociais, e isto é algo muito bom desde que você saiba utilizar, desde que você seja luz nesse ambiente também. Mas há vários desafios, né? Há vários desafios para a igreja na era digital. Olhando para o nosso segundo tópico, nós temos a desumanização e temos também o mundanismo. O que é esta desumanização? São relacionamentos fictícios. Muitos deixam de ter verdadeiros relacionamentos com quem está perto de si para ter relacionamentos somente no mundo virtual, mas na verdade, no seu mundo real mesmo, ele não tem relacionamentos. E os relacionamentos virtuais, muitas vezes, podem ser fictícios, podem ser fantasiosos e a realidade é outra. Com certeza, você já conhece a história de alguém, né? Que entrou em algum relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, no ambiente virtual e acabou tendo problemas, acabou tendo decepções, porque é um ambiente virtual, qualquer um ali se passa por outra pessoa, coloca a foto que quiser, o perfil que quiser, porque é claro que isto é crime, né? Você utilizar aí um perfil colocando foto de outra pessoa, você passando por identidade falsa, né? Mas tem muito disso. Então, relacionamentos fictícios. Outras pessoas gostam de estar no ambiente virtual, todavia não conseguem se relacionar dentro da casa. Então, relacionamentos superficiais acontecem aí no ambiente virtual. E ser igreja, nós somos igreja. Ser igreja envolve contato, envolve comunhão, envolve o aperto de mão, o olho no olho. Isto é ser igreja, é por isso que nós temos que priorizar os relacionamentos com aqueles que estão à nossa volta, no nosso ambiente de culto, onde nós frequentamos, na igreja local. Por isso é muito importante nós priorizarmos esses relacionamentos. O mundanismo também é um desafio, porque o ser humano ele tem essa de querer alimentar o seu ego, de querer estar em evidência, né? E muitas vezes até mesmo pregadores do evangelho, cantores, né? Utilizam as redes sociais para promover, entre aspas, o seu ministério, né? As suas agendas e tal. Então, por isso que eles querem estar em evidência, por isso que a rede social é tão importante para ele. Então, o alvo, o objetivo principal já não é mais levar o evangelho, atingir pessoas, ganhar almas, mas sim propagar o seu nome como pregador do evangelho, o seu nome como cantor, né? Preencher a sua agenda. Então, isto é mundanismo, né? Isto é algo que não está correto, né? Não tem nada de mal em você utilizar a rede social, colocar aí o seu nome e tal, mas nós temos que cuidar para não querermos alimentar o nosso ego através das redes sociais, porque isso faz parte do mundanismo. Outro desafio que nós vamos encontrar aqui no terceiro tópico, e este é complicado, é o sensualismo. O sensualismo é um instrumento de queda e destruição
para muita gente. Por isso é preciso estar alerta, né? Nós que utilizamos diariamente as redes sociais precisamos estar alerta, não somente com aquilo que nós postamos, porque isso nós controlamos, né? Mas também com aquilo que com o conteúdo que nós consumimos, porque esse é um ataque do inimigo que tem derrubado pessoas, destruído famílias, né? Derrubado pregadores, cantores também, e isso causa escândalo na obra de Deus, e ainda mais quando acontece através das redes sociais, isso é muito complicado. Então o sensualismo é um ataque do inimigo nesse tempo contra a Igreja de Cristo nas redes sociais. É por isso que é necessário estarmos vigilantes, estarmos alertas. Outro ponto que o nosso comentarista destaca aqui é o narcisismo. O que é isso, o narcisismo? É o amor pela própria imagem. A pessoa, né? Uma coisa é a autoestima, você ter autoestima, você saber se valorizar. Outra coisa é ser amante de si mesmo. O apóstolo Paulo condena isso. E há muitas pessoas hoje narcisistas que são amantes da própria imagem. Aliás, você conhece a mitologia grega, a história de Narciso? Narciso diz que ele era muito belo e também vaidoso, e se apaixonou pelo próprio reflexo, olha só, pela própria imagem. E sabe o que aconteceu com ele? Morreu de fome e de sede à beira de uma fonte de água, onde ele ficava o tempo todo vendo a sua imagem refletida. Aí você pode dizer, mas professor Márcio, isto é mitologia grega. É óbvio, isso é mitologia grega, estou deixando bem claro, mas essa história aí do Narciso, esse mito, ele quer dizer muita coisa. Ele amava tanto a si mesmo, se apaixonou por si mesmo, por sua imagem, que morreu de fome e de sede, né? Estando junto a uma fonte, né, de água, onde ele ficava ali vendo a sua imagem como num espelho. Então veja só que situação, como ser amante de si mesmo pode levar à morte. Olha só que interessante essa ilustração aí com Narciso. Temos também as redes sociais como uma seara virtual, né? Nós temos aí no nosso último tópico a seara virtual, onde as pessoas estão. Então, onde as pessoas estão, e elas estão nas redes sociais, o evangelho deve ser levado. Então, é impossível para nós cristãos desta geração ignorar este campo. Então, você não pode mais dizer, eu sou contra as redes sociais, eu não tenho... É óbvio que você pode decidir ter aí o seu perfil em alguma rede social ou não, isso é uma decisão de cada um. Mas nós não podemos ignorar que este é hoje um campo missionário, tá? Mas os frutos dessa seara devem ser reunidos na igreja local. Nosso comentarista deixa isso bem claro, ó. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Por que o nosso comentarista fala isso? Temos que lembrar das lições anteriores, quando estudamos a respeito dos desigrejados, que dizem que não há necessidade. Fica ali mesmo na internet, né, ouvindo o irmão da igreja orgânica, ali, da igreja, o irmão desigrejado ali. Então, não é isso. Nós utilizamos as redes sociais para propagar o evangelho, para atingir as pessoas, mas a comunhão acontece dentro da igreja local. Por último, nós temos aqui o pastoreio virtual. Os pastores da atualidade, eles devem estar presentes e atuantes nas redes sociais, porque é ali que as pessoas estão.
interagindo com as suas ovelhas e promovendo o crescimento do reino de Deus, né? Através aí da sua mensagem de ânimos, mensagem de ânimo, através da propagação de mensagens evangelísticas, de versículos bíblicos. Tudo isso é muito importante. Então, nós, não somente os pastores de rebanho, mas nós, pregadores da palavra, professores da escola dominical, devemos utilizar esses meios de comunicação para propagar o reino de Deus e devemos estar alerta, porque nesse ambiente também o inimigo quer nos atacar. Meus queridos, se esses conceitos que nós trouxemos aqui foram úteis para você, não deixe de compartilhar, compartilha, deixa o seu like, deixa também o seu comentário. Você percebeu que hoje eu estou com bastante dificuldade aqui para falar, quase afônico, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo que nós queríamos passar aqui. Ore por nós e a cada dia mais nos ajude aí no engajamento do nosso canal. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais.